Maharaj, one who has known spontaneous love and Krishna, only by his only sukrit, when he gets association of sadhu sangha, then he follows all the rules and regulations of the scriptures. That type of bhakti is called Vaidhi Bhakti. So Vaidhi Bhakti is many names we also discussed. One is called Estou explicando sobre quais são as características de um sadhaka. A característica de um sadhaka é que é aquele cujo coração arate, gosto se manifestou. Então, mas ele ainda tem alguns impedimentos. Então esse é um sadhaka. Em Gurudeva ele explicou que Bhimamangala Thakura ele é o exemplo de um sadhaka, mas ele é um sadhaka de Raganuga Bhakti. E ontem eu falei que tem dois tipos de Bhakti, Vaidhi Bhakti e Raganuga Bhakti. Vaidhi Bhakti é aquela Bhakti que ela é feita com medo das injunções dos Shaktis, do Shastra, das escrituras, e com medo de ir para o inferno, então a pessoa segue Bhakti. Então, Bhai Utpana Bhakti. Porque se você não segue essas regras, então você vai para o inferno. Então, pelo medo de ir para o inferno, então segue as regras e regulações no Shastra. Por isso, essa Bhakti é conhecida como Bhayutpatika Bhakti. Aishwaryamai Bhakti. Então essa Bhakti que é coberta pelo humor de opulência, essa concepção de que ele é o Senhor e eu sou o seu servo insignificante. Então tem muitos nomes de Vaidhi Bhakti. Aishwaryamula Bhakti, Vaikuntha Bhakti. Então muitos nomes. Então tem muitos nomes. Mas Raganuga Bhakti, um dos nomes é Lobhamai Bhakti. Então Lobo significa avidez. Então aquele que tem impressões prévias sanskaras. Então tem essa afeição espontânea pelos Brajavasis e está sempre ansiando para obter uma partícula do humor dos Brajavasis. Então isso é Raganuga Bhakti. Também falamos sobre quem é um Ragatmik Jana. São os associados eternos de Krishna, Krishna Nitya Parikaras. Então, eles têm amor espontâneo por Krishna, por isso eles são conhecidos como Ragatmik Janas. E aqueles que seguem os passos dos Brajavasis e como obter uma partícula no humor, Raganuga Bhakti.
Steiswara Sikha. We also discussed in previous class, we also discussed this. E nas aulas passadas nós também falamos sobre isso, sobre Ragatmika Jyonis. Tanmaya Bhuvidusa Ragatmika Kunita Ragatmika Nishtasa Ragatmika Virajanti Vibhaktam Brijavasi Janadisu. Aqueles que são associados eternos de Krishna, Krishna Nitya Prakaras, no seu coração eles têm amor espontâneo por Krishna. Eles não são sadhakas. E eles não são também Jiva Tattva. Eles são Parikar Tattvas. São Ragatmika Jyonis. Mas primeiro você precisa entender o que é Raga. Raga significa esse apego profundo. Que tipo de... como assim? Indriya Adi Sahavika Visadhamika. That means all our significa que todos os nossos sentidos estão espontaneamente atraídos pelos objetos dos sentidos. Objects. Então, um exemplo é, todos os nossos sentidos eles vão espontaneamente aos objetos dos sentidos. All our senses going to the enjoy to the objects of the senses. How to enjoy the sense gratification. Então todos os sentidos vão espontaneamente para a gratificação nos sentidos. Então os nossos olhos vão naturalmente para uma bela forma. Our eyes, nose, nosso nariz, nossos ouvidos, toucha, nossa língua e nossa pele. Então, espontaneamente vão para os objetos dos sentidos. Então, todos os sentidos vão automaticamente para os objetos dos sentidos. Então, os olhos naturalmente vão para uma bela forma. Então, se um belo lótus desabrocha, ele é muito atrativo. Então, automaticamente, os nossos olhos vão para esse lótus desabrochado. Então, no mesmo jardim, tem um lótus que já está seco. Então nossos olhos eles não vão se atrair para aquilo. Nossos olhos vão se atrair pelo belíssimo e fragrante lótus desabrochado. Essa é a natureza de todos os nossos sentidos, porque eles vão em direção aos objetos dos sentidos. Da mesma forma, aqueles que são associados a termos de Krishna, Krishna Nitya Parikaras, todas as suas atividades elas são automaticamente direcionadas a Krishna. Então tem os sintomas daqui são Ragatmika Jyonis, eles estão 24 horas absortos em Krishna. Então eles nunca se esquecem de Krishna. Porque existem dois sintomas dos Ragatmika Jyonis. Eles têm dois sintomas. Steiswara Sikha. Abhistata. Então, de acordo com a sua rasa, no seu coração, de acordo com o seu humor, eles estão sempre absortos em Krishna. Então, os devotos em Dasya Rasa, eles estão sempre absortos em Krishna e em Dasya Bhava.
Those who have Sakya, Aqueles que estão em Sakya Bhava estão 24 horas absortos em Krishna, pensando que ele é. Krishna é o meu amigo. Em Vatsalya Bhava, eles sempre pensam que Krishna é o meu filho. Em Madhurya, esse humor de Madhurya, 24 horas, elas estão absortas em como Krishna ele é o nosso amado. Então, elas têm esse humor de amante e amado. Então, esses são os Ragatmikjanas. So again we also discuss this. E nós falamos também que esse prêmio é dividido em dois. Um é Sambandhatmika e outro é Kamatmika. Relation with Krishna. Samantha. Então, relacionamento com Krishna. Assim, aquelas são os consortes de Krishna. Mahishis, the queens. Uhum. Então, como as Krishna que se casou com as rainhas Mahishis. Então, as rainhas de Dwaraka. Elas sempre pensam, nós somos as esposas de Krishna. Então, elas têm esse Swakya Bhava. Em Braj existe também Sambandha. Então, Krishna é meu amigo. Eu sou servo de Krishna. Sou servo de Nanda Maharaj. Ratapatra, eles não pensam que são servos de Krishna. Ratapatra, eles pensam que eu sou servo de Nanda Maharaj. E eles servem Krishna porque ele é o filho de Nanda Maharaj. E Nanda de Yashoda. Eles têm esse humor parental, eles têm esse abhiman, esse ego. Eu sou a mãe de Krishna. Krishna nasceu do meu ventre. E Nanda Maharaj, ele pensa, Krishna, ele é o meu filho. E as Brajagopis, elas têm Kamatmika. Elas têm sempre amor e afeição por Krishna. Especialmente o humor delas é de amante. Então, onde tem Parakya Bhava, então esse amor é muito forte. Então, no mundo transcendental, Prakriti Chita Jagata, então como elas têm amor e afeição por Krishna. Então, Nitya Goloka Vrindavan, esse humor extraconjugal é mais elevado. Quando Krishna manifesta essas lilas nesse mundo material, então os sadhakas de altíssima classe, eles podem saborear esse Braj Parakya Braj. Então ontem eu estava falando sobre isso. Então, Kamatmika Bhakti se divide em dois. Um é Tat Bhavi Chamai Bhakti e a outra é Sambhogi Chamai Bhakti. Sambhogi Chamai. Em Lalita Vishaka elas têm esse humor. Sambhogi Chamai, que elas às vezes se encontram de forma independente com Krishna.
Mas aquelas que são Mandiris Tatat Bhaviti Amaya, elas nunca se encontram com Krishna de forma independente. Elas são unidirecionadas à Shrimateralika. Por isso elas são Tatat Bhavitya Atmika. Tatat Bhaviti Amaya. Manjari Bhav, this katha also we discussed this thing. Então a gente também falou sobre Manjari Bhav. So now coming in our subject, Agora voltando para o nosso assunto, Sadhaka Parikritika. Biva Mangala. Ragatmik pigeon, there are two symptoms I am doing. One is called Então, aqueles são Ragatmik Jans, eles têm dois sintomas. A Paramabhistata. they have always absorbed with Krishna. Então, os Ragatmik Jans, eles estão sempre absortos com Krishna, eles não se esquecem nem mesmo por um Really segundo. absorbed with Krishna. Estão sempre absortos em Krishna Abhista. And according to the Rosh, Então, de acordo com a raça, they absorb with Krishna. Isti Sadaskarag or Param Abhistata. Tanmaya Bhavadvita Sa Ragatmika Kadina Ragatmika Manusya Sa Ragananga Uchati. So now coming in this way, Então, Bilamangal Thakur, então Biva Mangala Thakura, ele é o exemplo de sadhaka. Raganaga sadhaka. everybody had to listen Bilamangal Thakur like this. Então nós temos que ouvir a história de vida de Biva Mangala Thakura. He was born in Então Biva Mangala Thakura, ele nasceu no sul da Índia, Brahman family also. uma família de alta classe, de brahmanas. He was born on the bank of Krishna Virna river. Nasceu nas margens do rio Krishnabirna. And he was learned scholar. Ele era um grande erudito. He followed all the rules and Ele regulations seguia of the todas as scripture. regras e regulações das escrituras. But in his first impressions, Mas pelas suas impressões what prévias, is so much attached with ele era muito apegado a Brajlila. Braj Lila Katha. Lila Katha Nisevanam. Brajlila. Então ele era muito apegado em Braj Lila. One day, his Um friend, dia, Manivilamangal Thakur, his friend, um amigo de Biva Mangala Thakura, told, oh, we have so much interest with você tem muito interesse em Braj Lila, em Krishna Lila. Other side of the river of Krishna Virna, Do outro lado do rio Krishnabirna lady, she was, tem uma her name is called Chintamani, Chintamani. uma Somebody also saying mulher Chintamani, chamada she Chintamani. was, Alguns dizem que Chintamani, ela era uma prostituta. but some Vaishnavas, they say, no, Chintamani, she was not. Mas os Vaishnavas falam que Chintamani, ela não era uma prostituta. Actual Chintamani, Na verdade, Chintamani, it was very nice, beautiful, Bhagavad Pravakta. na verdade, Chintamani, She speaks very nice, sweet ela falava Harikatha. belíssimo Harikatha. And she expressed her sentiments E ela with expressava his os seus sentimentos com os membros do seu corpo. activities. And singing, she was singing very nicely. Ela dancing, singing. cantava muito belamente, dançava. E assim ela expressava os seus sentimentos. For this regard,
many people attracted to his heart. Por isso muitos And estavam. these things, if the ladies speak, then everybody attracted. Geralmente, quando as mulheres elas falam, todos ficam muito atraídos. E quando os homens falam, menos pessoas ficam So Chintamani, atraídas. she spoke very nicely to Harikatha. Então, Chintamani ela falava um belíssimo Harikatha e ela expressava os seus sentimentos de diferentes formas. Her eyes, hands, and in this way she expressed very nicely. So everybody Sim, ela with her Harikatha. So now coming there, one day, the friend of Bilamangal Thakur told to him, Bilamangal, you have so much interest in Brij Katha. And, so you may go então to listen Harikatha from Então esse amigo de Bivamangala Thakura falou, você é muito atraído por so for this regard, Bhadrakatha, então você deve ir ouvir o Harikatha de he used to Chintamani. go to listen Então, Harikatha assim todos os dias, from o Bivamangala Thakura ele ia ouvir o Harikatha de Chintamani. And Bilamangal Thakur was so much impressed. E Bivamangala Thakura, ele estava muito impressionado com o Harikatha dela. But this is very, very dangerous company. Mas isso é muito perigoso. What dangerous company? Conditioned soul, Então as almas condicionadas big problem coming. Problem. Big problem, understand? têm sempre um grande problema. So now coming in this way. Once Bilamangal Thakur father Então left body. o pai de Bivamangala Thakura deixou o corpo. Então Bivamangala He Thakura also prepared his father, what is called, Sadha Karma. Então ele precisava Activities. fazer as cerimônias fúnebres do seu pai. Preparation. Então existem muitas preparações. According to the Indian Vedic culture, De acordo com a cultura védica indiana, Smarta Brahmanas, this rule is the first existe thing. essa regra dos Smarta Brahmanas. Primeiro você tem que servir os Brahmanas. Em sânscrito é Brahmana Bhojan. You have to feed Brahmanas. Brahmanas. Então você deve alimentar os Brahmanas. Você deve oferecer Pratakoraji That prasad, e essa you prachada have to feed the você deve alimentar os Brahmanas. Advaita also himself did. Advaita Acharya fez isso também. Advaita Acharya, he prepared many kinds of preparation, Então Advaita Acharya ele fez muitas preparações para ritual ceremony. a cerimônia fúnebre do seu pai. E muitos Brahmanas eles vieram. Mas Advaita Acharya ele deu o primeiro prato para And of his other ritual ceremony, then Haridas Thakur. he gave to Harira. Ele Haridas. deu para Then Haridas all Thakur. Brahmanas become very Então todos os Brahmanas eles ficaram muito bravos and they left. e eles They foram did embora. not E eles eat any não grain in the house of comeram nada na casa de Advaita Acharya. this company. Just I also mentioned, that is the Vedic culture also. Right? If you Então estou apenas mencionando a cultura védica indiana. Então se seu pai ou sua mãe eles morrem, ritual ceremony. então deve-se fazer essa cerimônia de First you offer to Krishna, a cerimônia fúnebre. prasad, you feed Então to primeiro você deve oferecer para Krishna e essa prachada você deve dar para os Brahmanas. in the same way, Bilamangal Thakur, Da he mesma prepared many kinds of forma, preparation. Bivamangala Thakur ele What is Thakur? fez muitas preparações e ele ofereceu para sua He Thakurji. had to feed Então ele Brahmana. tinha que
alimentar os Brahmanas. Em sânscrito isso é chamado de Brahma Bhojan. But Bilavangal Thakur, without Mas Brahman Bhoj, feeding the Brahman, antes de alimentar os Brahmanas, Prasad, ele pegou um and pouco preparation, dessa prachada. and he started to run towards Ele começou a meet correr with para se encontrar com Chintamani. 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 Then his wife mind very disturbed. E a mente Bilavangal Thakur wife da sua esposa ficou muito perturbada. Falou: "Ó, meu marido, onde você está indo? today your father ritual ceremony, Hoje é a cerimônia fúnebre do seu pai." but without feeding Mas sem alimentar os Brahmanas, onde você está indo? Bilavangal Thakur, Mas Bivamangala Thakura não ouviu his wife any advice. as palavras da sua esposa. He took some Ele pegou essa prachada, delicious food and which and was running first. então ele tinha pegado essas preparações deliciosas que tinham sido oferecidas aí. Krishna estava indo em direção a Chintamani. E ela ia atrás dele falando: "Ó, meu marido, onde você está indo? First feed to the Brahmana. Primeiro você deve alimentar os Brahmanas. Wherever we go, no problem. Então depois você vai para onde você tiver que ir." Mas Bivamangala Thakura, Listen the advice. ele não His wife. escutou os conselhos de sua esposa. E ele continuou correndo. Then his wife, Então sua esposa, a also esposa de Bivamangala Thakura, chasing behind her, behind him. estava correndo atrás dele. She's thinking anyhow, I will return back my husband Ela pensava: de alguma forma eu tenho que levar meu marido de volta and follow the rules of the society. e seguir as regras da But sociedade. in the meantime, one big storm came. Mas uma grande tempestade ela chegou e muita Heavy rain and então estava chovendo muito e uma tempestade, muitos raios caindo. below Thakur, Então, wife when was running on the quando a esposa de Bivamangala Thakura estava correndo atrás dele, bank of the river, às margens do rio, and that time one snake então uma cobra came to bite him. apareceu e a picou. Then Bilavangal Thakur's wife, Então a esposa de Bivamangala Thakura morreu. Bilavangal Thakur, he did not turn his face towards his wife. Então Bivamangala Thakura ele não olhou para trás nenhuma vez para sua esposa. When Bilavangal Thakur arrived Quando on Bivamangala the bank of Thakura the ele chegou às margens do rio, Krishna Vena, remember, the river's name? o nome desse rio é Krishna Vena. então é Krishna Bena. That time water of the river, complete river. Então esse rio estava completamente cheio e current, Strong current. e tinha uma correnteza muito forte. Então Bivamangala Thakura estava pensando: como eu vou atravessar esse rio? Then Bilavangal Thakur Então Bivamangala Thakura completely absorbed with Chintamani. Anyhow, I have to estava meet with. completamente absorto em Chintamani, pensando: eu devo me encontrar com ela. But that time Bilavangal Thakur he saw Então naquele momento Bivamangala log, Thakura understand? ele viu um Trunk of wood. um pedaço assim de lenha bem grande flutuando na água. Então Bivamangala Thakura ele segurou aquele pedaço de lenha, And one hand hold the log, aquela tora, paddling with his e ele segurava e remando assim com a mão. Ele atravessou o rio. and come. And came in the house of Chintamani. Então ele foi até a casa de Chintamani. Heavy rain. Então, So for this guy, uma Chintamani, tempestade he goes muito out forte, and
uma ventania. E por isso ela, Chintamani, ela fechou as suas portas. Então ele bateu na porta, mas ninguém abria. Por quê? Porque estava chovendo muito, estava ventando muito, então não dava para ouvir. Então Bivamangala Thakura, ele viu uma corda então tinha essa corda no muro de Chintamani, da casa de Chintamani. Então ele segurou nessa corda e assim ele pulou um muro. E ele chegou bem na frente do quintal de Chintamani. Ela abriu a porta. Então Bivamangala Thakura, então Chintamani serviu Bivamangala Thakura. Então Bivamangala Thakura, ele quase perdeu sua consciência, ele quase desmaiou. Estava muito frio, ventando. Mas de alguma forma Bivamangala Thakura retomou a sua consciência. Então Chintamani, ela perguntou: Bivamangala, você me disse ontem que hoje você iria fazer a cerimônia fúnebre do seu pai, você tinha muitas responsabilidades, então por que você veio aqui? Então Bivamangala Thakura, com muito amor e afeição, então ele disse: minha mente estava muito agitada. Então antes mesmo de alimentar os brahmanas, eu peguei essa preparação, as preparações, e trouxe para você. Então Chintamani, ela ficou muito surpresa. Que tipo de amor e afeição? Então Chintamani, ela perguntou: como você atravessou esse rio? Porque hoje não tem nenhum barco no rio, porque a correnteza está muito forte. Então, como você conseguiu atravessar o rio? Então Bivamangala Thakura, ele disse: então tinha uma tora de madeira. Então Chintamani, ela percebeu que na verdade aquilo não era uma tora de madeira, era o corpo da esposa dele. Porque quando o Bivamangala Thakura estava correndo para se encontrar com Chintamani, então a esposa dele também estava correndo atrás dele. E quando ela estava correndo atrás dele, uma cobra picou a esposa de Bivamangala Thakura e ela, começou, caiu e começou a rolar e o corpo dela caiu no rio. Mas Bivamangala Thakura não percebeu que era o corpo da sua esposa. Ele apenas segurou e pensou: isso aqui é uma tora de madeira. Então Chintamani
Então ela perguntou como que você entered in my atravessou, né, a cerca e chegou aqui na minha casa. here in one rope. E Bhivamana Thakura falou, tinha uma corda, então eu segurei nessa corda e pulei. And Chintamani said, "That's your rope." That was Snake. one. E Chintamani, ela disse, na verdade isso não é uma corda, isso é uma cobra. Que é? Vulcan Shakti. Quite. In his whole body with a hand. Abhilamangal Thakur thinking this is Rope. rope. And he hold the snake. Então Bhivamana Thakura, ele segurou no rabo dessa And cobra jumped. e assim ele pulou. Completely blind with love. He did not see this. This is the dead body or this is the Então snake. ele não percebeu que era um corpo morto e nem que era uma cobra. When Chintamani are these all these things. Quando Chintamani Just use one source. ela ouviu tudo isso, ela usou palavras doces Really say. que ela disse. She told, "Hey Vilamangal Thakur, Hey Bhivamangal Thakura, how much your love and affection and attachment with me? quanto amor e afeição e apego você tem a mim. Se Your life will be successful." você deve oferecer esse amor e afeição para Krishna, então a sua vida vai ser bem sucedida. Você é um estúpido, tolo. Body. Por que você está atraído por esse corpo? Porque esse corpo também é um cadáver. Porque esse corpo vai morrer ou não? We are thinking this is alive. Actually, we are not alive. Nós pensamos que isso aqui Atma está resides in this body. vivo, This body is mas na verdade não está vivo. Então, porque a alma reside nesse corpo, então ele está this body is called se movendo. Na verdade, esse corpo ele é considerado morto. Why? They so much attached with me. Why? Então, If por attached quê? with Krishna, their life will be successful. Você está atraída por esse corpo. Because Krishna is Sachidananda Vikram. Então você deve se atrair por Krishna, porque Krishna é Satchidananda. Why do you attach with my this material? Por que você está atraída por esse corpo material? Vilamangal Thakur told, "Hey Chintamani, I brought very nice, beautiful Então, Bhivamangal Thakura, ele disse, ei Chintamani, eu trouxe esses alimentos deliciosos para você. Chintamani. Mas Chintamani, These types of love and affection. ela repetia essas palavras. Se você oferecesse esse apego, esse amor e essa afeição para Krishna, então sua vida será bem sucedida. Você é um tolo, estúpido. Então, ao ouvir essas palavras, a vida de Bhivamangal Thakura se transformou completamente. Então, Bhivamangal Thakura perguntou para Chintamani, onde está Krishna? Então, ele foi para Vrindavana. Então, ouvindo essas palavras, ele imediatamente saiu da casa de Chintamani e ele foi em direção a Vrindavana. Então ele estava caminhando, indo em direção a Vrindavana. No caminho, Bhivamangal Thakura, ele viu uma recém-casada Pride of the Mama. and newly bride. She was taking water from the oil. e ela estava
pegando a água do poço. Bilvamangal Thakur asked her, E Bivamangala Thakur ele pediu para ela, por favor, me dê um pouco de água. there the bride Então essa recém-casada gave water. deu água para ele beber. Bilvamangal Thakur eyes again. Então at the os olhos de Bivamangala Thakur novamente foram em direção. Then Bilvamangal Thakur that moment also again thinking, Diktan, Diktan, fire my life. Why I Bivamangala Thakur ele my eyes again going towards the Objects of sense. object of the sense, and object of the sense. Então ele, Bivamangala Thakur, ele se lamentou e falou: por que os meus olhos novamente estão indo em direção aos objetos dos sentidos? Krishna, ele tem uma belíssima forma. So Bilvamangal, why I am going Então towards Bivamangala Thakur está pensando: por que the mental sense? Why my mind again going to a minha mente está indo em direção aos objetos dos sentidos? all my senses. Então eu tenho que punir os meus sentidos. Then Bilvamangal Thakur asked Garda, Então Bivamangala Thakur give your hairpin, ele pediu But she was very o prendedor de cabelo dela, bright. She thinking a presilha do seu. walking, Então ela, essa recém-casada, ela pensou: ó, esse sado deve ter pisado em algum espinho, então ele precisar dessa presilha para tirar o espinho do seu pé. Então ela, sem hesitar, ela deu a presilha do seu cabelo. Então in his Eyes. two eyes. Então ele pegou a presilha e furou seus dois olhos. Now Bilvamangal Thakur completely Então Bivamangala Thakur blind. estava completamente cego. Ele não sabia para onde ir. Muito sangue estava saindo dos seus olhos. Then Bilvamangal Thakur, he ran towards Vrindavan, but he doesn't know which way to go to Vrindavan. Então ele queria ir para Vrindavana, mas ele não sabia qual que era o caminho para Vrindavana. Krishna appeared in front Então of Krishna apareceu diante de Bivamangala Thakur, disguised the form of disfarçado very innocent como um inocente vaqueirinho. and asked Bilvamangal, if Bilvamangal, you are going to Vrindavan? Yes. E ele perguntou para Bivamangala: I am going to Vrindavan. para onde você está indo? E Bivamangala disse: eu estou indo para Vrindavana. So Krishna told, Então Krishna disse: ei, Bivamangala Thakur, give your hand. me dê a sua mão. Then Krishna hold Então Krishna ele Bilvamangal Thakur. segurou na mão de Bivamangala Thakur. Both are very nice, beautiful friendship. Então, eles num humor muito belo de amizade. Então Krishna ele disse: Bilvamangal Thakur, he asked, what is your name? na verdade Bivamangala Thakur perguntou qual o seu nome. Kaneya. Kaneya? Kana. Karna. Então Bilvamangal Thakur thinking, Krishna ele respondeu: meu nome é Karna. in Brazil, E a pessoa deve ser algum vaqueirinho de Vrindavana. Krishna told, E my duty is here. Bivamangala perguntou: Two things. One, herding the cows. por que você está fazendo aqui? Então Krishna lhe disse: eu tenho dois deveres. Um é pastorear as vacas, porque eu nasci na dinastia dos Gopas, dos vaqueiros. Herding the cows. Então eu estou pastoreando as And vacas. another, those who E deviates from his path, I also outra coisa é que and bringing to them in the right way, right path.
eu levo aquelas pessoas que se perderam para o caminho correto. Então, o que isso quer dizer? Então, às vezes as pessoas elas vão em direção a Karma, Jnana, Yoga, Tapasya, mas esse não é o caminho perfeito para ir para alcançar Krishna. Então, por isso Krishna ele falou essas palavras. Então, aqueles que se desviam do seu caminho, eu os levo novamente para o caminho correto. Então, Bivamangala Thakura era muito simples. Krishna told, now I am going to Vrindavan, so you come with me. Então, And Krishna, both. Então agora Bivamangala Thakura e Krishna estão indo para Vrindavan. On the way, Krishna told No caminho, Krishna disse: ó Bivamangala, eu ouvi que você nasceu no sul da Índia, numa família de Brahmanas. So we have vast of knowledge. Would you glorify about Krishna? I want to listen Krishna Katha. Then Então, Thakur, very happy ele falou: você poderia glorificar um pouco sobre Krishna? about Krishna. Então Bivamangala Thakura ficou muito feliz e começou a glorificar os 12 passatempos de Krishna em Vrindavan. Krishna is very happy. Então Krishna ficou muito feliz. Both are so much friendship, each other, going. Eles, com uma amizade muito bela, estavam indo e Krishna estava muito feliz. Então, na verdade, Bivamangala Thakura, ele glorificou todos os passatempos de Krishna em Braj. E estava dando muito prazer aos ouvidos de Krishna. Por isso, depois, todos os shlokas que ele recitou foram compilados nesse granta chamado Sri Krishna Karnamrita. Então Krishna estava muito feliz. Então esse granta glorifica principalmente sobre Krishna. Mas depois os nossos Goswamis nos comentários eles glorificam Shrimati Radhika. So now coming in this way, so almost Krishna and Balaram, Krishna and Bivamangala. Bilamangala Thakur arrived. Então Krishna e Bivamangala Thakura eles estavam prestes a chegar em Vrindavana. Very clever. Então Krishna ele é muito esperto. Ele disse: Bivamangala, I have some deep responsibility. eu tenho alguns deveres. Então eu tenho que me encontrar com a minha mãe. Então ele deu uma desculpa. Então Krishna soltou a mão de Bivamangala Thakura. Então Bivamangala Thakura realizou: esse garoto não é um vaqueiro comum, ele é o próprio Krishna. Então Bivamangala Thakura recitou esse verso, dizendo: ó Krishna, você pode ter largado a minha mão. If you would go out from my heart, then I think you are very powerful. Mas você não consegue sair, você não vai conseguir sair do meu coração. Então você é um grande enganador, então eu tenho que te castigar. Então Krishna lhe falou: que tipo de castigo que você vai me dar? Eu vou te colocar numa prisão.
Onde é essa prisão? Está numa prisão muito escura. E assim ninguém vai poder te ver. Então os raios do sol não chegam até lá. E onde é isso? Krishna perguntou. Então o meu coração é assim como um calabouço. Então Krishna disse ao Bhivamanga: e Bhivamanga está falando, nem por milhares de anos de Brahma, eu não irei te libertar dessa prisão do meu coração. Então por isso Bhivamanga Thakura, ele glorifica Krishna. Então, nesse stotra, Bhivamanga Thakura, ele glorifica Krishna. Então, todos os dias você deve ler esses shlokas. Então, Krishna disse em Bhivamanga: você pode me pedir qualquer bênção que eu irei te dar. Então, ele disse: eu quero ter o seu darshan. Então, Krishna manifestou uma belíssima forma. Navakishora Natavar.
Very nice Krishna. São esse Krishna de Braj muito belo. Então, essa belíssima forma jovial de Krishna. Então, Bivamangal Thakur, ele desmaiou. Então, Krishna disse com a sua mão, colocou a mão na cabeça de Bivamangal Thakur. Então, Bivamangal Thakur, ele recobrou sua consciência. Então, Bivamangal Thakur disse: ó Prabhu, com os meus olhos eu tive o seu darshan, tive a visão da sua belíssima forma, então eu não quero ver mais nada material, então, por favor, me mantenha cego. Então esse Grantha de Bivamangal Thakur, ele é muito importante. Quando Chaitanya Mahaprabhu, ele viajou pelo sul da Índia, ele trouxe 2 Granthas. Um é o Brahma Samhita e o outro é Krishna Karnamrita. Então, Tata Siddhanta Grantha e Rasa Siddhanta. Então, Tata Siddhanta Grantha é o Brahma Samhita e o Krishna Karnamrita é Rasa Siddhanta. Então todos devem ler o Krishna Karnamrita. E Mahaprabhu disse para todos os seus seguidores: todos devem aprender os slokas do Brahma Samhita. Então, assim como e você deve, esses slokas devem ser como uma cantimala em volta. Os slokas desse do Krishna Karnamrita e do Brahma Samhita. Então, na verdade, Bivamangal Thakur, ele é uma Krishna Paksha Gopi. Mas os nossos Goswamis, nos comentários do Krishna Karnamrita, explicam, eles dão o humor de Radha Paksha. Então todos devem ler o Krishna Karnamrita. Então no Pranama Mantra do Krishna Karnamrita, então esse sloka é muito importante, por isso Rupa Goswami Pada, ele explica quem é um sadhaka perfeito. Então Bivamangal Thakur, ele é o sadhaka perfeito. Então ele é o exemplo perfeito de sadhaka, de raga no sadhaka. Então hoje é Ekadasi. 11 o'clock.
11. Now 2 hours. Chanting holy name. Yes. Yes. Okay. Hare Vrindavan Hari Lal ki jai. Jai Jai Shri Radhe. Jai. Hare Krishna 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 Hare